E aí, galera, tudo certo? Vamos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo tem como tema calorimetria. A gente vai falar um pouco sobre mudança de fase, né? E falar sobre o calor que é fornecido para que a gente tenha essa mudança de fase, que é chamado de calor latente, tá certo? Então, até aqui a gente discutiu o calor sensível, né? Então, o que é o calor sensível? É um calor que, ao corpo receber ou perder, há uma variação na temperatura. Então a gente deu o exemplo lá no vídeo anterior que quando o corpo sai de menos 50 graus Celsius até para menos 10 graus Celsius, a gente chamou isso de calor sensível, né? Esse calor que é perdido, para que tenhamos essa mudança de temperatura. Agora o seguinte, se o gelo ele sai de menos 50 graus Celsius até 0 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Eu tenho um calor sensível, só que o que acontece? Quando chegar em 0 graus Celsius, a gente vai ter uma mudança de fase, né? Então o corpo sai do estado sólido para o estado líquido. Então o que é que vai acontecer, gente? Toda essa energia que a substância recebe é para mudança de estado. Então vai ter uma energia que é gasta em 0 graus Celsius, que não vai ser para a variação da temperatura. Então, a substância vai receber essa energia e, ao invés de converter essa energia em energia cinética das moléculas, que está associada à variação da temperatura, né, essa energia será convertida em trabalho para separar as moléculas, tá certo? Então, toda essa energia ela é convertida uma energia potencial molecular, né? Que é para que você tenha uma separação das moléculas, né? Então o calor ele é convertido em trabalho para a separação das moléculas, tá? Então a gente vai aprender como calcular esse calor latente, tá? Então antes a gente vai discutir essas mudanças de fase e logo após a gente fecha o vídeo com o cálculo do calor latente, tá, gente? Então, a gente já estudou sobre isso, então que a gente tem as principais mudanças de fase da matéria, né? Aqui eu tenho energia molecular, né? Então, para que a gente tenha, por exemplo, uma saída para o estado do estado líquido para o estado de vapor, a gente vai precisar de uma energia maior do que sair do estado sólido para o estado líquido, né? E aí a gente tem aqui os estados, né? As fases. Eu tenho a fase sólida, né? O estado sólido, o estado líquido, o estado de vapor. E aí eu tenho os processos, né? Quando o corpo ele sai do estado sólido para o estado líquido, eu tenho um processo de fusão. Quando ocorre o contrário, eu tenho um processo de solidificação. Lembrando, né, que se ele sai do estado sólido para o estado líquido, o sistema está recebendo energia na forma de calor, tá certo? Então, no processo dessa mudança, a gente tem um calor latente e é um calor recebido, tá certo? Agora, quando ele sai do estado líquido, que é esse estado, do estado líquido para o estado sólido, o que é que vai acontecer? No processo de mudança de fase, vai haver uma perda de calor latente. Então, o calor latente, nesse caso, ele é negativo, tá certo, gente? E aí eu tenho o estado líquido, saindo do estado líquido para o estado de vapor tem uma vaporização, saindo de vapor para líquido tem uma condensação, e aí a gente tem a sublimação, que é quando ele vai para o estado de vapor sem passar pelo estado líquido, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. E aí, antes da gente chegar nessa parte de calor latente, a gente vai estudar aqui um pouco o diagrama de fase, tá certo, gente? Aqui eu tenho um exemplo que, no caso de uma garrafa, né? Que no caso a gente tem aqui quando essa garrafa quando a garrafa ela é evacuada, o que acontece, gente? Quando a garrafa é evacuada, a gente tem a existência de dois estados simultaneamente, né? Que é o estado líquido e o estado de vapor. E a gente tem o seguinte, a gente tem que no equilíbrio o número de moléculas por unidade de tempo que passa do estado líquido para o estado de vapor, ele é igual ao número de moléculas que faz o caminho inverso, né? Então você observa que você tem uma pressão, né? Você tem moléculas movendo tanto aqui para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Mas o que a gente tem que tirar aqui é o seguinte: no equilíbrio, a gente tem, devido ao fato dessa garrafa ela ser evacuada, a gente tem a coexistência de dois estados, tanto o estado líquido quanto o estado de vapor,
tá certo? E aqui eu tenho um diagrama de fase que ele é associado ao volume constante, tá? Ele é associado ao volume constante. Então, basicamente, a gente tem a pressão e tem a temperatura, tá certo? O gráfico da pressão versus temperatura. E o volume ele é constante, tá? E aí aqui a gente tem os valores das pressões, os valores das pressões, que é, por exemplo, aqui a gente tem um ATM, né? 218 ATM, temos as temperaturas, tá? Esse é o diagrama de fase. Então seria essa garrafa aqui preenchida de água, né? Aqui a gente tem uma situação devido a ela ter sido evacuada da existência dos dois estados simultaneamente, né? E aqui a gente tem o diagrama de fase. E aí aqui a gente tem a fase sólida, né? O estado sólido, o estado líquido, o estado de vapor. Então a gente tem aqui, ó, você observa que aqui é o estado sólido, aqui o estado líquido, então a gente chama essa curva aqui de curva de fusão, né? A curva de fusão ou de solidificação, né? Aqui a gente tem o estado líquido, tá? O estado líquido e o estado de vapor. E aí essa curva aqui a gente chama uma curva de vaporização, uma curva de vaporização, tá, gente? E aqui a gente tem o estado sólido e o estado de vapor e essa curva a gente chama de sublimação, curva de sublimação, né? E aí você observa o seguinte: se eu pegar aqui uma temperatura em graus Celsius, uma correspondente na pressão, então quando eu tenho um ATM, né, na pressão atmosférica, a 0 graus Celsius, o que acontece, gente? A 0 graus Celsius a gente tem o ponto de fusão, tá? Então, uma das coisas que você pode chegar a essa conclusão é o seguinte, que então você tem um ponto de fusão a 0 graus Celsius, mas depende da pressão, tá certo? Então, quando a gente está nesse ambiente, né, de um ATM, então, quando tiver a água ela tiver a 0 graus Celsius, ela vai estar ocorrendo o processo de fusão, tá? Ocorrendo o processo de fusão, ok? Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui a 0 graus Celsius, por exemplo, uma pressão maior, então à medida que a pressão vai aumentando, você pega essa linha reta aqui, ó, pegando essa linha aqui, ó, traçando, chegando até aqui esse ponto, por exemplo, mais ou menos aqui. O que é que você vai observar? Para pressões mais altas, bem elevadas em comparação à pressão em ATM, você terá a água no estado líquido. Então, se você aumentar a pressão em 0 graus Celsius, você vai ter um estado líquido, tá certo? E aqui, ó, por exemplo, a gente pega na temperatura em graus Celsius a 100 graus Celsius, para um ATM, a gente vai ter um ponto de vaporização, né? Que é nessa temperatura que tem a transição do estado líquido para o estado de vapor, né? Agora, se você, por exemplo, pegar a altas pressões, por exemplo, 218, o que é que você vai observar, gente? Então, a água em uma alta pressão, a 100 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Ela vai estar no estado líquido e não nesse processo de transição de fase, tá certo? Da mesma forma que você a 100 graus Celsius, você retirar a pressão, que é o processo que ocorre aqui de evacuação, o que é que vai acontecer? Você reduzindo a pressão, a água a 100 graus Celsius, ela vai o que? A gente vai estar no estado de vapor, tá certo? Então, basicamente, é essa discussão aqui que a gente tem. Eu queria colocar aqui para vocês ficarem a par a respeito do diagrama de fase, tá certo? Nesse caso aqui é o diagrama de fase da água, como eu já comentei. E aí a gente tem o ponto triplo, ponto crítico, tá certo? No caso, o ponto triplo é o ponto em que os três estados eles coexistem simultaneamente, tá certo? Então, nesse ponto aqui, essa pressão de 0,06 e essa temperatura de 0,01, perdão, 0,006 e 0,01 graus Celsius, a água, as três fases, os três estados coexistem simultaneamente, tá certo? Então, você tem o estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor. Tá ok, gente? Então, basicamente,
essa discussão que eu queria colocar aqui a respeito do diagrama de fase. Vamos ao calor latente. Então você observa, a primeira observação que você faz é que o calor latente ele não depende da variação da temperatura, tá certo? Ele não depende da variação da temperatura, depende somente da massa, tá certo? E esse L aqui a gente chama de calor latente, tá? Então é o calor que depende de cada substância, tá? Depende de cada substância, também depende da mudança de cada estado. Tá certo? Então, a gente vai ver que se eu tenho uma água, eu tenho um calor latente no processo de fusão e eu vou ter outro calor latente no processo de vaporização. E a explicação é basicamente o seguinte, gente. Então, o calor latente da água no processo de fusão, a gente precisa de menos energia para separar as moléculas saindo do estado sólido para o estado líquido do que no caso de a separação das moléculas saindo do estado líquido para o estado de vapor. Então, a energia, o calor que deverá ser cedido para esse processo de transformação de fase, ele precisará ser maior no processo de vaporização, tá, gente? Então, vamos lá. Então, temperaturas, né, e calores latentes de fusão e de vaporização de algumas substâncias a 1 atm. Então, lembrando que isso aqui é para 1 atm. Vamos começar a substância que a gente conhece bem, que é a água. Então, a água, a gente conhece que o ponto de fusão da água a 1 atm, né? A 1 atm é 0 graus Celsius. Então, nesse 0 graus Celsius, a gente tem a saída do estado sólido para o estado líquido. E aí, o que acontece, gente? Eu tenho 80. Então, 80 cal por gramas, tá certo? É o calor latente. Só para a gente entender aqui, ó, por exemplo, se eu pegar essa massa aqui que está multiplicando, passar aqui dividindo, a gente vai ter L igual o calor dividido pela massa, né? E ao calor a gente está usando em cal e a massa em gramas, tá? Por isso a unidade de calor latente. E aí a gente tem que no processo de fusão, ou seja, na saída do estado sólido para o do estado líquido, a gente tem um calor latente de 80 cal por grama, né? No ponto de fusão, que no caso é 100 a 1 atm, a gente tem um calor latente de 540. Então, você observa que o calor latente no processo de vaporização ele é maior que no processo de fusão. Como eu já expliquei, a energia. Então, nesse processo de a massa, a substância, ela receber energia. Então, ela recebe energia e essa energia ela é convertida em trabalho, tá certo? Um trabalho para separar as moléculas, tá? Então, ela não é convertida em energia cinética das moléculas, né? Que é o movimento das moléculas que está associado à variação da temperatura, né? O aumento da temperatura, no caso, quando as moléculas ganham essa energia cinética. Então, está associado a essa separação. Então, o que acontece? No processo de vaporização, né, de sair do estado líquido para ir para o estado de vapor, então a substância ela vai precisar receber mais energia que no caso no processo de vaporização, de fusão, tá? Então aqui são os calores latentes no processo de fusão, no processo de vaporização. Aí vamos aqui a outras substâncias, né? Tem o nitrogênio, né? O ponto de fusão é esse. Então o calor latente de fusão 6,1, de vaporização 48, tá? Eu tenho aqui o etanol, então será 26 no processo de fusão, 210 de vaporização. E aí eu tenho o chumbo, né? Você observa que o chumbo, o calor latente no processo de fusão é 5,9, no processo de vaporização 205. E aí por fim a gente tem o ferro, né? O calor latente do ferro é 64, né? E no processo de fusão e no processo de vaporização 1515, tá, gente? E aí o que acontece, gente? A gente chega aqui no gráfico, né, de aquecimento isobárico, né, de 1 kg de gelo, né, a menos 20 graus Celsius. Então você observa o seguinte: essa substância, né, 1 kg, né, de gelo, ela vai receber, é o seguinte, ela vai receber energia na forma de calor. Então, esse calor que é de sair de menos 60 para chegar até 0 graus Celsius, a gente chama de calor sensível. Então, isso aqui é calor sensível, que é um calor associado à variação da temperatura. Só que vai acontecer o seguinte, gente. Para que
eu saia de 0 graus Celsius, né, saindo do estado sólido para ir para o estado líquido, vai precisar de calor, tá certo? Então, que calor é esse? Justamente o calor latente. Então, como já comentei aqui repetidamente, o calor latente é o calor necessário para que a gente tenha uma mudança de fase. Então, esse calor aqui, então essa substância ela vai receber uma energia na forma de calor aqui para que ela vá para o estado líquido e a gente chama esse calor de calor latente. Aí novamente a substância recebe uma energia na forma de calor que sai de zero, né? Sai de zero aqui até 100 graus Celsius. E aí, gente, esse calor esse intervalo de temperatura de zero até 100 graus Celsius a gente chama de calor sensível, que é o calor para que a gente tenha uma variação na temperatura. E aí o que acontece? Quando a substância chega aqui a 100 graus Celsius, ela vai precisar o que, gente? Vai precisar de energia na forma de calor para que saia do estado líquido para o estado de vapor. E aí, novamente, esse calor é um calor latente, né? Como a gente está falando da água, o valor desse calor latente aqui, no caso, é 540, tá certo? E aí a substância vai receber essa energia e ela sai do estado líquido para o estado de vapor, tá certo? Então, espero que tenha ficado clara essa distinção entre calor sensível, tá? Que está associada à variação na temperatura, e calor latente está associada à mudança de fase, tá certo? A energia necessária para que a gente tenha uma mudança de fase, tá ok? Obrigado, gente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.